Aleluia. Cumprimento o povo de Deus na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Não podemos chegar na casa do Senhor e não ter ótimas notícias, né? Primeiramente, a palavra do Senhor, a presença dEle neste lugar. Mas nós já queremos informar que o pastor Rogério operou, está bem, maravilhosamente bem. E estará aqui hoje pessoalmente para agradecer, amém? E, aleluia, glória a Deus. E também o diácono Giovanni, que sofreu uma cirurgia de emergência na sexta-feira, já está em casa para a glória do Senhor e pede para agradecer as orações, amém? Aleluia, glória a Deus. E nós hoje vamos ter uma escola dominical, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1, 2 e 3, amém? Nós não vamos ter pressa, mas vamos acabar num tempo bem agradável, amém? Vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ler. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Estenda as vossas mãos em minha direção, por favor. Senhor, meu Deus e Pai. Ó Deus, alguém pode até achar que é repetitiva esta oração, mas hoje é mais verdade do que as outras vezes. Me sinto muito mais dependente de Ti nesta manhã. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor prescruta todas as profundezas do homem, o Senhor esquadrinha as rins, o Senhor sonda os pensamentos. Ainda, Pai, como diz a Tua palavra, nenhuma palavra saiu do nosso lábio ainda, e o Senhor já conhece todas. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é perfeito, mas eu, Pai, sou imperfeito, sou frágil, sou fraco, sou dependente, sou carente. E, meu Deus, nesta manhã eu estou aqui com a responsabilidade, não de falar por um público qualquer, mas para falar à noiva do Cordeiro. E eu preciso que o Senhor coloque no meu coração, na minha mente, e que o Teu Espírito Santo coloque em ordem aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, porque eu também quero e preciso aprender. Ó Deus, por isso, tenha misericórdia de mim. E eu peço a Ti mais uma vez, ponha guarda aos meus lábios, para que eu não venha falar aquilo que eu acho e que eu penso, mas aquilo que o Senhor tem e quer para falar conosco nesta manhã. Ó Deus, e nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Nós lemos que, como a palavra do Senhor diz, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Mas manda que nós não conformemos, mas não manda que nós mudemos o mundo. Mas fala o que diz a palavra? Mas transformai-vos, transformar-nos, pela renovação do nosso entendimento. O mundo tem um padrão de vida, um padrão de ser, um padrão de falar. Mas nós temos o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus, que nos transformou. Por isso nós não concordamos com o padrão do mundo. Mas nós estamos vivendo nos últimos dias
uma dificuldade tremenda entre o servo de Deus e o mundo, porque a palavra do Senhor diz em Malaquias 3, 17 ou 18, que outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. E ver essa diferença não é só nas bênçãos que a gente recebe, é no comportamento, é no andar, é no falar, é no tratar, para que sejamos realmente notados como diferentes, como foi Eliseu ali naquela terra de Sunem, quando ele chega ali sem dar uma palavra sequer para uma determinada mulher. E ela chamou o seu esposo e disse: olha, vejo que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Esse deve ser o padrão nosso, que servimos verdadeiramente a Cristo. Não somos perfeitos, mas nós temos que procurar nos aperfeiçoar em Cristo, para que nós possamos ter lugar, porque a palavra do Senhor diz que se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, jamais nós poderemos herdar o reino dos céus. E muitas vezes nós encontramos no meio evangélico, ou meio gospel, como queira dizer, não há diferença. Não estamos falando em diferença no vestir, mas no falar, no tratar. Porque não podemos usar os padrões do mundo, o linguajar do mundo, o que o mundo pensa, o que o mundo acha, porque a verdade está em nós. A verdade foi nos revelada. Jesus foi revelado a nós. O mistério de Deus que estava oculto no passado foi revelado a nós. E nós temos Cristo, temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Por isso que muitas vezes somos criticados, somos chamados de caretas, de cafona. Mas glória a Deus por isso. E eu ainda costumo dizer que muitas vezes nos chama de quadrado. Eu digo glória a Deus. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque a cidade que Deus tem preparado para nós, ela é quadrada. Ela é retangular. O mesmo comprimento, é a mesma altura e a mesma largura. Então só entra o que for quadrado mesmo. Amém? Deus é perfeito, está lá em Apocalipse. Os fundamentos, os 12 muros, tudo. Então Deus é perfeito. E Ele nos chamou para ser diferentes mesmo. Não nos chamou para nos exaltar, mas chamou para que na nossa humildade, a humanidade fosse transformada por Ele. Porque quando um servo de Deus, que age de acordo com a palavra do Senhor, chega em qualquer ambiente, por pior que seja, muda-se a atmosfera. Porque ali chegou a presença de Deus, chegou o anjo de Deus também. Porque a palavra do Senhor nos afirma que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Então, se tenho 12 anjos me acompanhando, quando eu estou com o pastor Ares, são 24. Se aí juntou mais a irmã, já vai para 36, e aí vai. E os anjos vão pelejando por nós, porque os anjos são espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Mas nós precisamos mudar, muitas vezes, as formas de nós agirmos. Eu vou até dizer que eu tinha um chefe que costumava falar muito palavrão, qualquer coisinha era um palavrão. Mas quando ele olhava para mim, ele ficava meio assim, meio quadrado, meio assim, e aí de repente nunca mais ele chegava perto de mim e falava palavrão. Ele falou: me desculpa, eu te respeito. Não respeita só a mim, respeita primeiramente ao Deus que nós servimos, porque nós não agimos com o padrão dele. Porque muitas vezes acontece da gente ir em um ambiente, em algum lugar, e a pessoa só por ter um certo status, ter aquilo, começa a fazer brincadeiras ou piadinhas, e aí muitas vezes a gente cai no erro. Eu costumo de falar: gente, eu não prego aqui você, eu prego é nós, que primeiramente tem que ser limpo e trabalhado aqui. Então é nós, aí de repente nós estamos sorrindo por uma coisa que está contra a palavra do Senhor. E não, nós temos que reprovar. E eu vi um dia, não estou querendo me exaltar não, um certo homem de um poder aquisitivo bom, veio falar algo comigo. Aí passou uma moça bonita, ele cobiçou e disse: você não pode olhar. Eu falei assim: eu posso, muito mais do que você, porque você é casado, você tem sua esposa, e você, ao cobiçar, você adultera. Eu simplesmente posso só olhar. Eu não tenho esposa, eu não tenho nada, então eu posso. Ele ficou assim.
E aí nunca mais ele veio com piadinha para o meu lado. Não estou querendo me exaltar, não. É assim que nós temos que nos comportar. Porque se nós queremos morar no céu, nós temos que ter os padrões do céu. Aleluia! Não podemos viver esse padrão. E a palavra do Senhor que mais tocou no meu coração, foi essa frase: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E eu entendo que automaticamente, ao nós sermos transformados, aquilo que está em volta também vai ser transformado. Porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, parece que é 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É a palavra. Nós estamos na escola dominical. E só nos ensina, é a palavra. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós estamos perto de alguém, a pessoa começa a falar alto, a gritar, ou só falar palavrão, se a gente não vigiar, de repente a gente está agindo da mesma forma. Por isso que muitas vezes é bom a gente afastar. Mas se não afastar, como as más conversações corrompem os bons costumes, também quando nós temos os bons costumes, nós vamos afastar as más conversações. Vamos mudar aquela conversa também. Aquele que gritava já não grita mais, o que falava palavrão já não fala mais. Eu tive essa experiência com esse ex-chefe meu. Aí, de repente, quando ele tinha algum problema, em vez dele falar palavrão, ele me ligava: vem aqui, ore por mim. Vem aqui, eu estou precisando falar com você. Então isso, nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, como diz a palavra, para ser luz no meio das trevas. Fomos chamados como sal. Nós somos o sal da terra. Então o sal não pode ser insípido, ele não pode ser sem sabor. Ele tem que ter sabor, ele tem que ter aparência. Ele tem que salgar, ele tem que mudar aquele lugar, aquilo que é colocado, ele tem que alterar aquela forma que está. Por isso que a palavra do Senhor: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o Senhor tem nos transformado, o Senhor tem nos colocado a verdade dentro de nós, e é nela que nós queremos seguir. Porque quem quer alcançar o céu tem que obedecer esse GPS, tem que obedecer essa bula, tem que obedecer esta palavra. E não podemos, de forma alguma. Aí alguém pode dizer: ah, mas o discurso é duro, a palavra é dura. É dura sim. É dura, mas para quem é mole, para quem não quer a verdade. Porque Jesus não pregou conformando com o mundo. Ele pregou contra o sistema do mundo. Por isso que ele foi levado à cruz. Os religiosos o perseguiam, porque ele foi contra o sistema, ele não concordou. E aí chega um momento em que começaram a dispersar pelos discursos de Jesus. E aí os discípulos chegaram e falaram assim: Senhor, duro é esse discurso, quem poderá suportar? Aí Jesus falou assim com eles: querem vós também irem, voltarem? Aí eles reconheceram, ele falou assim: não, para onde iremos nós, pois só tu tens a palavra de vida eterna. Então, é esta palavra que nós temos que colocar no nosso coração. E aonde nós formos, pode ter a certeza que quando nós colocarmos a nossa vida aqui nesta palavra, quando nós formos, o anjo do Senhor já foi adiante de qualquer lugar, qualquer dificuldade e qualquer barreira que tiver, qualquer muro de Jericó vai cair por terra. É o Senhor que nos garante. Por isso nós não podemos nos conformar e viver nos padrões do mundo. E nós podemos ver como que o mundo age. Vamos lá em Efésios capítulo 4, verso 17 a seguir. Por isso que eu falei que hoje é uma escola dominical, não tem a revistinha, mas glória a Deus que tem a pureza da palavra. Amém? Por que não podemos conformar com esse mundo? Veja o comportamento do mundo. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentimento. Entenebrecidos no entendimento, separados da verdade de Deus, e pela ignorância que neles há,
pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Um momento só, por favor. O mundo tem o seu padrão. Já começa os pais ensinando os filhos a maneira que deve agir, como deve se comportar, totalmente contra a palavra de Deus. Ensina o filho, você tem... Muitos sabem, não vou nem falar, porque a palavra do Senhor fala que o que eles falam é até vergonha a gente referir. Ensina caminhos tortuosos, ensina caminhos de engano, ensina caminhos de mentira. Tudo para ferir a palavra de Deus, porque eles estão entenebrecidos quanto a um conhecimento, não têm o conhecimento de Deus. Mas nós temos, prossiga por favor. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. O que nós aprendemos com Cristo é diferente. O que o mundo é, se te bateu, levou. Não, Jesus, o que aprendemos com Cristo foi: te baterem numa face, ofereça a outra. Tomaram-te a blusa, dele também a túnica. Te fizeram andar 2 milhas, ande 4. Se te amaldiçoaram, abençoe. Ore para os teus inimigos, ore por quem te persegue. Este é o padrão de Cristo, este é o padrão de Deus. Agora cabe a mim, a você decidir qual o padrão que nós vamos querer ficar ou vai ficar na intermediária. Quem está na intermediária está na mornidão, e na mornidão nós já conhecemos. Então é melhor fazer aquilo que Pedro falou. Quando ele, depois de realizar um milagre no homem, eles falaram com ele e falou assim: olha, a partir de hoje você não mais prega este caminho, você não mais pregue esta palavra. Aí Pedro falou assim: olha, julgai entre vocês aí, se é melhor obedecer a Deus ou do que ao homem. Então o melhor é sempre obedecer a Deus, amém? Olha o que diz: se é que eu tenho ouvido e nele fosse ensinado como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Um segundo, por favor. Olha, nós no passado vivíamos segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos desejos, segundo os nossos padrões, mas hoje nós temos muitos dos padrões eram quantas mulheres quiserem. O padrão de Deus é uma só. É uma só. Aleluia. E aí nós vemos assim, despojamos do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Nós vivíamos na nossa vã maneira de viver, fazia o que achava, fazia o que bem entendia, mas sabendo que mesmo fazendo isso, tem um Deus no céu que julga tudo, e um dia prestaremos conta de cada palavra frívola que tivermos falado. E aí diz: quanto ao trato passado, vos despojei, deixai aquilo que era. Os palavrões de antigamente, as iras, as gritarias, as contendas, isso nós já deixamos porque nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo. E se isso não aconteceu, se não mudamos a nossa maneira, nos despojamos do velho homem, é porque ainda não somos uma nova criatura em Cristo. Mas ainda há tempo. A palavra nos ensina a cada dia, para que nós sejamos segundo o padrão da palavra de Deus. 23, por favor. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia! Nós não somos justos, nós não somos santos por nós mesmos, mas quando Deus nos criou uma nova criatura, nele, Ele nos fez criado em verdadeira justiça e santidade. E nós temos que andar nela. A palavra do Senhor diz que se depender de nós, tenhamos paz com todos, né? E seguir a santificação e a paz com todos.
Sem a santificação é impossível nós vermos a Deus. E o nosso objetivo é ver o Senhor. O nosso objetivo, a nossa renúncia de deixar de seguir o nosso padrão, para seguir o padrão de Deus, é para um dia nós vermos Deus, nós encontrarmos com Ele, e um dia estarmos para sempre com Ele. Amém? Verso 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Olha, uma coisa séria. Eu vou falar, eu vou ser criticado, não tem problema. Mas a mentira é a única coisa que o diabo criou. Ele é o pai dela. E Jesus repreendeu e falou, e chamou os fariseus de mentirosos e filho do diabo, porque eles andavam na mentira. E nós temos que vigiar, porque quando uma coisa é ruim, nada, nem de brincadeira, ela passa a ser boa. Se é uma coisa que eu critico, isso aqui é uma coisa minha, e vou ser criticado por isso, por dizer isso aqui. Festinha surpresa de crente também, o que mais rola é mentira. Vai ter festa? Não, não vai ter não. Ah, vou fazer, não, não vou. Gente, para que a gente vai moldar esse padrão do mundo, que é cheio de mentira, cheio de engano? Aleluia. O Senhor não agrada a mentira, Deus abomina a mentira. E Ele ainda... Jesus fala, vós quereis agradar ao vosso pai, que é o diabo. Ele foi homicida e não se firmou na verdade desde o começo. Não é a mentira, vou ali, vou sim. Omita então, não fale, fique calado, você tem um direito. Quando você está pego em um ato e a coisa, e você chega e a autoridade vem te prender e não te diz assim, você tem o direito de permanecer calado? Você tem, eu tenho. Eu respondo o que eu quero, o que eu acho que eu devo responder, mas nunca para ferir esta palavra. Não, não posso, não vai dar. Nós temos uma maneira, eu estou falando, é nós, uma maneira de querer fazer um jeitinho das coisas. Não, eu não vou. Ah, eu vou, mas eu já sei que eu não vou. Para Deus já está claro o que é que a gente está cometendo contra Ele. Então nós temos que vigiar muito. Como diz o Senhor, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Nós sabemos que quando nós falamos a verdade, Deus nos honra. Muitas vezes a gente diz, não vou falar a verdade não, porque vai acontecer isso e isso. Eu tenho experiência para contar que eu sou representante comercial, eu tinha um produto que o produto não estava no preço legal, tinha preço mais barato na praça. Aí o cliente me perguntou, Carlos, quanto está seu produto, está bom o preço? Eu falei assim, olha, não está bom não, tem melhor preço no mercado, mas o meu preço está justo. Aí eu falei com ele o preço, ele falou, só porque você falou a verdade, eu vou comprar na sua mão. Então são experiências que a gente adquire, não enganando, não mentindo, porque eu vivo num meio, quem é representante sabe, que o sinônimo de representante vendedor é mentiroso e enganador. Mas não, nós não precisamos fazer isso, porque o nosso Deus é quem trabalha por nós. Quando falamos a verdade, o Senhor nos honra. Aleluia. O nosso Deus, Ele quer nos aperfeiçoar em tudo. Amém? Então, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O irar é do homem. Nós iramos sim, mas a nossa ira deve ser repentina. Alguém falou, de repente a gente morde até a língua para não responder. Não tem ninguém que não ira. Jesus irou-se quando ele chegou no templo e viu os cambistas fazerem da casa do pai casa de comércio. Foi uma ira. Ele irou naquele momento, mas ele irou, mas não pecou. Ele estava irado com algo. Porque muitas vezes a gente até ira com alguma coisa que alguém vai contra a palavra de Deus e fala, mas essa aí não é para pecar. A gente fica chateado porque vem contra a palavra, ou a gente vê uma coisa que não agrada a Deus e aí nos incomoda, porque tem um Deus dentro de nós também. E aí, mas muitas vezes também é em casa. Você irou uma coisa, fez uma coisa, não deixe que a ira sobreponha. Amém? Paciência. Verso 27, ainda tem? Não deis lugar ao diabo. Não vou nem falar nisso. Aquele que furtava, olha, nós já fomos, vamos falar nós.
Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para que tenham com que repartir, com que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê a graça aos que o ouvem. É aí que nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo. Porque o padrão do mundo é cada palavra chula, cada palavrão, que isso nos incomoda, porque nós não estamos mais acostumados a nos alimentar com isso. O nosso alimento é esse. O nosso alimento é amai-vos uns aos outros. Aí ele fala assim, olha, vós não vos escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aí ele disse, Jesus, a palavra de Jesus é linda, o linguajar dele. A gente aprende a conversar bonito, porque a conversa dele é bonita, é pura. E aí vem um palavreado chulo, cada gíria, cada coisa, que não convém aos santos. Aleluia. Não convém a nós, não pode sair nenhuma palavra torpe da nossa boca. Sabe por quê? Porque o inimigo está ali vigiando. Ele está botando alguém para poder ver. Aí quando a gente fala qualquer palavrinha meia torta, assim, mas não é crente? Você fala 1000 palavras proveitosas, mas se falou um terço de uma meia encurvada assim para o mundo, ele logo fala com a gente, mas não é crente? Que palavreado é esse? Então nós estamos sendo vigiados pelas trevas, para poder nos enredar nos seus laços. Mas nós não aprendemos assim a Cristo. A nossa palavra tem que ser uma palavra pura, uma palavra santa. O que sair da nossa boca seja para a edificação. Muitos falam assim, olha, acabou, não tem o que aqui, ali não tem jeito sim. Eu digo para vocês outra experiência que eu tive, e saiu rápido dos meus lábios, mas foi para a edificação. Eu estava num cliente, eu estava arrumando umas mercadorias, e tinha uns clientes no caixa conversando. Aí alguém falou assim, mas nós só temos a certeza da morte. Eu falei, não, a morte não é a única certeza que nós temos. Aí eu falei assim, não vi nem quem estava lá. Aí eles viraram e falaram assim, como não? Eu falei assim, não, porque a única certeza que nós temos é que Jesus vai voltar. Porque eu posso não morrer e Jesus me levar vivo, eu arrebatado, mas Ele é certo que Ele virá. Essa palavra impactou o ambiente, porque eles não conheciam, não tinham esse conhecimento. E aí abriu-nos a porta para poder começar a falar. Por que a morte não é tão assim impactante para aquele que serve ao Senhor? Porque Ele disse que aquele que crê nele, Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse, e é isso que tem que sair dos nossos lábios. Não é palavras para contenda, não é palavra para debater com ninguém. É falando aqui. Aqui é poderosa para desfazer todo sofisma, todo preconceito, toda ideia. Esta palavra quebra. A minha e a sua pode até confundir, mas essa aqui quebra. Qualquer palavra que vier de lá para cá, qualquer conceito e preconceito, ela é poderosa para quebrar. Aleluia. E o verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada dentre vós. Antes sedes para com outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Amém? Acabou aí? Então, vamos para o 5, a escola dominical. Aleluia. Olha aí como que nós devemos ser. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Esse é o padrão que nós devemos seguir e nos apresentar.
Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. O mundo é totalmente o contrário. Prostituição é que é bom, impureza melhor ainda, inveja é o que o mundo mais tem, né? Que isso nem se nomeie, nem se comente, nem se fale entre nós. Nem torpeza, nem parvoíce e nem chocarrice. Para nessa palavra aí. Chocarrice. O significado da palavra chocarrice é piadas impuras, piadas profanas, piadinhas. E isso não pode ter no nosso meio. Eu não falo só por causa da palavra. É porque a gente já teve experiência sobre isso. Deus não agrada. Deus não agrada. Ainda mais se for uma piada com coisas da palavra do Senhor. O nosso pastor Rogério, eu vou contar isto aqui, porque eu estava no culto e foi falado aqui, eu só vou relembrar algo que ele já falou nesse altar também. Um dia, e nem foi piada, olha só, uma irmã estava no banco, ele tinha acabado de terminar o culto. Aí alguém falou assim, fulana vai pagar uma pizza, pastor. Aí ele foi, só usou um texto da Bíblia. Nunca vi tanta fé em Israel. O Espírito Santo falou com ele que pedisse perdão, porque ele brincou com coisa santa. Queira acreditar ou não, eu acredito. Eu tenho temor desse Deus. Ele é amor, mas nós temos que temer a Ele, porque Ele é fogo consumidor. Ele não brinca, Ele não é Deus de brincadeira, Ele é Deus de seriedade, de santidade e de verdade. Então, não vamos. Muitos vêm até falar umas piadinhas. Corte, pode cortar com toda a autoridade, em nome de Jesus, não aceite. Não concorde, ou então, se não vou falar nada, não avalie. Afaste, não aceite isso. Porque nós não podemos conformar com esse mundo, porque nós já fomos transformados pela renovação do entendimento. Amém? Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Verso 5. Porque bem saber isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. As conversinhas vãs é quando você leva a palavra e ele vem distorcer. Não, mas não é assim que está escrito. Mas desde o início Satanás fez isso. Satanás começou um diálogo com Eva, e aí Eva falou, não, mas Deus falou que eu não posso isso. Aí o diabo veio com uma conversinha vã e disse assim, olha, mas não foi assim que Deus disse. Ele disse assim, ele quis dizer isso. E estão muitos distorcendo o entendimento da palavra que não é para nós revelada pelo Espírito Santo, não é pelo homem. E quando a gente sente revelado pelo Espírito, acabou, é o que o Espírito falou. Não o que o outro vem falar, um teólogo lá, não, o hebraico está aqui, é o aramaico, a língua quer dizer isso. Não, está escrito aqui, acabou. E o Espírito já revelou. Então não deixe, se você achou, isso é a verdade, Deus falou isso, é isso, e acabou, não tem conversinha. E Paulo ainda avisou, olha, nem se eu ou um anjo vier pregar outra coisa, além do que já foi falado, seja excomungado, seja anátema, seja excluído. Amém? Verso 7. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Verso 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Foi aquele que nós já falamos. Alguém vem com coisas, não concorde, não conforme, não fique perto, condene-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe.
Não convém, não devemos. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O mundo vive em trevas, mas nós não, nós estamos na luz. O mundo não enxerga o caminho que está andando, mas o nosso é claro como o sol do meio-dia, porque é o Senhor que vai adiante de nós. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E nós sabemos que a vontade do Senhor para nós é boa, perfeita e agradável, como nós lemos no início. Amém? E para encerrar, isso que o mundo valoriza e que para nós é lixo, e nós valorizamos a palavra do Senhor, nós tememos ao Senhor. Deus só tem promessa de bênção para quem é temente a Ele e quem obedece a Ele. E essa promessa para nós está lá em Malaquias capítulo 4, verso 1, 2 e 3, já encerrando, amém? Mas, verso 1, por favor, também. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, porque Deus vai julgar nós, ímpio e justos, aqueles que temem ou não a Ele. Aí ele diz, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. Olha, como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Isso é para aquele que despreza a palavra do Senhor, vive na sua vã maneira de viver. Mas para mim e para você, amém? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Então vamos, vocês se colocarem de pé, nós já vamos encerrar. Essa foi... Glória a Deus.